Olá, estou passando para trazer uma palavra que eu creio ser de suma importância para todo cristão. O entendimento de um princípio necessário, de uma ferramenta essencial para a nossa caminhada cristã e para o relacionamento com Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Outra tradução diz ainda que o homem exterior, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há uma verdade importante aqui que não apenas nos coloca na contramão do desânimo, e o oposto de estar desanimado é permanecer animado. Mas é quando o apóstolo Paulo fala sobre um princípio não apenas de renovação interior, mas também ele fala de uma renovação interior que acontece de dia em dia. Eu quero pegar essa ideia, esse conceito bíblico de uma renovação diária e falar a respeito de uma prática espiritual também diária que nos conduz a essa renovação, que é o tempo que devotamos a Deus. Por ser um tempo de devocional, de devoção a Deus, ele passou ao longo da história cristã a ser conhecido e denominado como o devocional diário. Esse é o assunto da minha conversa, esse é o ponto da nossa reflexão aqui hoje juntos, o devocional diário. E eu quero tomar aqui como ponto de partida esse texto de Paulo, mas chamar a sua atenção para um princípio de que o relacionamento com Deus é diário. Isso me parece ser muito bem esclarecido na Escritura, quando desde lá do Éden, do primeiro casal, antes da queda, Adão e Eva, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, que o Senhor os visitava na viração do dia. Há muita discussão se a palavra viração é a mudança do dia, se era o momento do dia onde a brisa soprava, mas o que não dá para discutir é que as visitas divinas a esse casal eram diárias. Elas aconteciam numa base diária, ou seja, desde o início, Deus estava sinalizando que ele gostaria de ter um relacionamento diário com o homem que ele havia criado. Ao olhar para as Escrituras, nós percebemos esse princípio aparecendo e sendo sinalizado em outros versículos. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 4, a Bíblia falando a respeito do maná, o pão de Deus, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Além da expressão recolherá diariamente, a Bíblia diz uma porção para cada dia. Então, Moisés disse, vem a instrução dos versos 19 a 21, ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, observe isso, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Algumas verdades a respeito do maná como pão de Deus, como sustento de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos entender. Primeiro, ele vinha numa base diária. Segundo, ele deveria ser recolhido logo pela manhã. E em terceiro lugar, ele não deveria ser estocado. Essas três verdades, acredito, são importantíssimas. Então aqui, em primeiro lugar, nós já estamos destacando que esse relacionamento com Deus é diário. E nós precisamos entender que a Bíblia traz essa ênfase desde a criação, como já falamos, mesmo no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 2, nos versículos 46 e 47, falando da igreja, a Bíblia diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, tanto fala de como diariamente eles perseveravam unânimes, como falava de como dia a dia Deus respondia salvando pessoas. O relacionamento com Deus é diário. Ainda que possamos ter como base da nossa expressão de fé coletiva um culto semanal, o nosso relacionamento com Deus é diário. Aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida é diário. A maneira como nós devemos buscá-la é diário. Por isso, nós estamos aqui destacando essa verdade do devocional diário, começando por essa base de um relacionamento que acontece dia após dia. A segunda coisa que eu e você podemos destacar a partir desse texto é a ideia e o conceito de que nós não trabalhamos com estoque. Ou seja,
Esse conceito que muitos têm, vou no culto de domingo, vou me abastecer da presença de Deus para aguentar a semana inteira, não é aquilo que Deus espera de nós. Né? A gente tem tentado viver como uma espécie de crente camelo, eu brinco. Diz que o camelo ele consegue ingerir uma grande quantidade de água e depois suportar muito tempo no deserto sem beber. E a gente tenta viver como se fôssemos camelos espirituais. Vamos aproveitar um culto, um momento precioso na presença de Deus e depois a gente tem estoque para muito tempo. Biblicamente, assim como aconteceu com o maná, nós entendemos, né, outros princípios bíblicos e espirituais que nos são apresentados, né, que nos conduzem a uma outra forma de relacionar com Deus, que não diz respeito a estocar. Por exemplo, em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, nós vemos Deus declarando, porque o meu povo cometeu 2 males. Primeiro dos 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva. O segundo dos males, e cavaram cisternas rachadas, outra tradução mais antiga diz rotas, que não retém as águas. Né? Deus está dizendo, me abandonaram o manancial e foram tentar trabalhar com reservatório. Né? Então aqui a ideia de cisterna fala de um tanque, fala de um lugar de armazenamento. Por que as pessoas armazenavam água? Porque a vida na antiguidade é diferente da nossa, né? Que tem todo esse conforto, não tinha água encanada. Né? Gente, imagina que as pessoas tinham que buscar água em lugares distantes. A Bíblia diz que quando Jesus encontra uma mulher junto ao poço de Sicar, em Samaria, ela está do lado de fora da cidade. Né? Ela traz o cântaro para buscar água. Eram várias viagens de idas e vindas até o lugar de uma fonte. Ninguém poderia viver sem água, então eles precisavam da fonte. Mas muitas vezes, para tornar a vida mais cômoda e não ficar indo e voltando da fonte, eles queriam trabalhar com o reservatório. Foi exatamente isso que aconteceu no dia do maná. Quando o Senhor falou, olha, vocês vão sair e pegar a porção de cada dia, de repente alguém pensou, mas por que levantar todo dia? Se de repente eu posso antecipar o trabalho, estocar, garantir minha comodidade depois. Só que a Bíblia diz que aquilo que Deus havia enviado, quando tentou ser estocado, se perdeu, deu bicho, se estragou. Né? Por quê? Deus não quer que a gente tente trabalhar com estoque da presença dele. Ele quer que a gente possa se renovar dia após dia na presença dele, e para isso nós precisamos todo santo dia ir à fonte. Não adianta tentar trabalhar com reservatório. Ou seja, a base do relacionamento com Deus é diária. Isso significa ir ao Senhor, né, receber as intervenções do Senhor e saber, nós vamos precisar fazer isso todo santo dia, né, dia após dia. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo essa base de relacionamento diário em todas as nossas práticas devocionais. Aspectos distintos daquilo que nós vamos fazer na nossa relação com Deus. Por exemplo, né, a adoração. No Salmo 145, verso 2, o salmista diz, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Então, não só é louvor diário, mas é louvor diário contínuo, todos os dias, sem parar, para todo sempre. Então, novamente, nós não temos a ideia de um conceito, de um culto semanal, mas de adoração diária. Quando falamos de uma outra prática da nossa devoção, que é a oração também foi ensinada por nosso Senhor Jesus para ser praticada igualmente numa base diária. Né? Se olharmos Mateus capítulo 6, versículo 11, o Senhor Jesus nos ensinou a dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã? Amanhã você tem que orar novamente. Né? E depois de amanhã? Depois de amanhã você vai ter que orar outra vez. Né? Olhando para as Escrituras, eu percebo que tanto a adoração como a oração deveria ser diária. E quando falamos da leitura da palavra, da meditação na palavra de Deus, novamente nós temos um mesmo modelo. Hoje é muito fácil que todos nós tenhamos cópias da lei de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Mas na antiguidade, quando essas cópias eram feitas de forma manual, isso não era uma realidade de todos. No entanto, Deus exigiu isso de alguns. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 17, nos versículos 18 e 19, Deus diz assim, também, quando se assentar no trono do seu reino, Deus estava falando do futuro rei ou dos futuros reis de Israel, também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever no livro uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Então, aqui nós temos 3 práticas devocionais
que são apresentadas em bases diárias, né? A adoração, a oração e a leitura e a meditação bíblica. Muitas vezes eu vejo pessoas falando de um devocional e na cabeça delas elas confundem isso com a leitura de uma reflexão que vem pronta num livro. Então, todos os dias ele tem um livro na cabeceira da cama, ele abre, faz uma leitura breve de 2, 3 minutos e diz, fiz o meu devocional. Me desculpe, isso não é um devocional. Você fez uma leitura que é uma reflexão diária. Devoção é quando você se devota a buscar o Senhor. Nós precisamos entender o que significa buscar ao Senhor. Buscar o Senhor é mais do que um mero ritual, né? É muito mais do que mera rotina. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo aquilo que o Senhor Jesus valorizou, por exemplo, a respeito de Marta, que se assentou aos seus pés para ouvir a palavra, né? Nós percebemos que quando Maria, aborrecida, porque queria a ajuda dela trabalhando, tenta tirá-la dos pés do Senhor, e diz, Senhor, o Senhor não se incomoda que a minha irmã me deixou servindo sozinha? Jesus diz, Marta, Marta, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Jesus está dizendo que de tudo na vida, pouca coisa realmente importa. E dessas poucas, tem uma que se destaca acima de todas, qual? Ele se dirige a Marta e diz, Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sentar-se aos pés do Senhor, ter tempo com Ele, escutá-lo, devotar o nosso coração, a nossa oração, a nossa adoração, né? Separar esse tempo de devoção, que é mais do que uma leitura rápida, correndo de algo que vem pronto e mastigado, né? Separar esse tempo de devoção a Deus é essencial no nosso relacionamento com o Senhor. Quando falamos a respeito de buscá-lo, nós precisamos entender que as pessoas às vezes estão só pensando em produzir, estilo Marta. Eu tenho que sair fazer, tem que acontecer, tem que realizar. Tem um texto que me chama muito a atenção, está lá em Eclesiastes, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10. A Bíblia diz, quem arranca pedras será ferido por elas e o que racha lenha se expõe ao perigo. É depois de usar a expressão rachar lenha, que ele diz no verso seguinte, se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Do que é que a Bíblia está falando? Uma pessoa está lá com o machado, tem a missão de rachar lenha, né? Mas ele quer trabalhar, né? Ele quer garantir resultado. E ele está tão obcecado em trabalhar e produzir resultado que ele não quer parar para afiar o corte do machado. Agora, se ele fizesse uma pausa para afiar o corte do machado, que seria uma aparente perda de tempo, transformará depois o trabalho dele num resultado muito melhor. Ou seja, ele vai poder fazer mais, rachar mais lenha, em menos tempo, com menos esforço. No entanto, muitas vezes essa coisa de não tenho tempo para parar, porque vou produzir, não nos permite produzir como deveríamos ou como produziríamos se tirássemos tempo com o Senhor. Ter tempo com Deus é afiar o machado. O Senhor Jesus fazia isso o tempo todo. A Bíblia diz que à medida que o seu ministério crescia e as pessoas o procuravam, a Bíblia diz que o Senhor se retirava para lugares desertos e orava. Muitos anos atrás, em um livro de um autor norte-americano chamado Bill Hybels, cujo título era Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ou seja, a correria do ministério não deveria ser uma desculpa para parar a oração ou a devoção, mas justamente algo que a justificasse. Nós estamos vivendo um tempo onde há um grito do coração de Deus chamando o seu povo, a sua igreja, para um lugar de entrega, para um lugar de rendição, para um lugar de dedicação ao Senhor, como talvez há muito tempo nós não fazemos. E é hora de corresponder com o Senhor. É hora de cultivar essa mentalidade de uma devoção diária, né, da prática do devocional diário, de buscar esse lugar de restauração, tentando trabalhar não como os israelitas fizeram com maná, com estoque, não como os israelitas fizeram com Deus, em vez de tratá-lo como uma fonte, querer guardar água em cisterna. A Bíblia chama essas cisternas de rotas, porque não há como eu e você armazenarmos. Às vezes nós nos enganamos, achamos que estamos guardando e estocando água, mas na verdade não conseguimos fazer isso, porque com Deus é impossível trabalhar essa questão do estoque. Mas vamos entender outra verdade sobre o devocional diário. E ela diz respeito ao que nós podemos chamar aqui das primícias do dia. Quando é que eles tinham que se levantar, colher o maná? Antes que o sol se levantasse, porque o maná iria derreter. Ou seja, logo quando o dia estava começando, era hora de garantir aquilo que Deus enviou como uma provisão vindo da sua presença. Na verdade, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 11, no versículo 16, o seguinte: se forem santas as primícias da massa, será santa a sua totalidade.
Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Né? Quando alguém santifica, as primícias significam primeiros frutos. Quando alguém santifica a primeira parte de algo, ela santifica também o restante daquilo de onde a primeira parte foi tirada. Então, ao santificar a primícia da massa, o pão, né, das primícias ou a sua totalidade oferecida depois tinha sido totalmente santo. E a Bíblia fala o mesmo sobre a raiz. Se a raiz for santa, o que é a raiz? É a primeira parte da árvore que se forma quando a semente germina. E essa primeira parte, se for santificada, garante a santificação do todo. O que isso significa em termos práticos? Se santificamos a primeira parte do dia, nós estamos santificando o restante do dia para Deus. Essa é uma outra verdade importante que eu e você precisamos cultivar. Em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 2, Deus diz assim para Moisés: prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o Monte Sinai e se apresente ali diante de mim, no alto do monte. Né? Deus dizendo, eu quero você já pela manhã na minha presença. Salmo 5, verso 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Não quer dizer que é a única hora do dia que o Senhor vai nos ouvir. Significa que começar o dia na presença de Deus é não apenas sábio, é um princípio de santificar o restante do dia. Né? Isaías, no capítulo 50, no versículo 4, a Bíblia diz assim, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Uma outra tradução diz para que eu ouça como aqueles que aprendem. Né? Já pela manhã o Senhor quer nos ensinar. Um excelente momento para ler a Bíblia. Quando eu era garoto, criança, eu e meus irmãos recebíamos frequentes exortações, além do ensino da parte do meu pai, que não se deveria começar o dia lendo nada que não fosse primeiro a Bíblia. Né? Ai de nós se papai pegasse a gente lendo um gibi, né? Alguma coisa que não fosse a Bíblia, porque as primícias do dia deveriam ser devotadas ao Senhor. Marcos capítulo 1, verso 35, falando do Senhor Jesus, diz assim, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse quando ainda estava escuro, está falando logo, né, do despertar, antes do dia ganhar o seu formato de correria, o Senhor se separa para estar com ele. Não apenas se separa, mas a Bíblia diz que ele vai a um lugar deserto. Então, eu concluo aqui dizendo que eu e você precisamos não apenas dar a Deus uma busca que é diária, devemos não apenas entender a importância de diariamente recorrer a Ele como fonte e não como cisterna ou reservatório, né? Não trabalhar o armazenamento, mas ir diariamente a Ele, mas também devemos entender a importância de ir logo no começo do dia. Eu sei que há pessoas, eu sou uma delas, que muitas vezes eu rendo muito mais à noite do que pela manhã. Né? Às vezes meu tempo devocional é muito melhor à noite do que pela manhã em termos de tempo e qualidade. Mas o que eu gosto é, se não for fazer sempre, pelo menos de vez em quando, dar o começo do dia, ainda que seja um devocional menor, menos expressivo, um tempo com Deus, que possa ajudar a separar o princípio de santificá-lo o início do dia. Mas Jesus não apenas levanta escuro, mas a Bíblia diz que ele vai para um lugar solitário. A Bíblia também nos diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus está falando a respeito de oração. Ele diz, ao orar, entra no teu quarto, fechada a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Muitas vezes isso tem nos levado a chamar o lugar da oração de um lugar secreto, um lugar para estar a sós,
para refletir, para estar em calma, para garantir a privacidade, né? Para lembrar que comunhão com Deus é algo pessoal, ainda que a gente também possa adorar e buscar a Deus numa forma coletiva, num culto, numa reunião de oração. Devemos ter uma base de relacionamento com Deus, que é pessoal. Como eu disse, apesar de estarmos falando de coisas simples, estamos falando de uma verdade essencial, importantíssima, que não pode ser negligenciada. Fica aqui não apenas a minha disposição de oferecer a instrução e explicação bíblica, mas o encorajamento para que você construa uma base de relacionamento diário com Deus, que você viva a prática do devocional diário. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.